Queridos irmãos e irmãs em Cristo, compreendo profundamente a necessidade de acalmar a mente em tempos tão desafiadores. O turbilhão de pensamentos, as preocupações constantes e a agitação mental são desafios enfrentados por muitos de nós na jornada terrena. O Espiritismo nos ensina que a serenidade mental não é apenas um estado passageiro, mas uma conquista espiritual que reflete nosso progresso interior. Através da prece sincera, estabelecemos uma ligação vibracional com os amigos espirituais que nos amparam, permitindo que as energias renovadoras fluam e acalmem nossas inquietações. Esta prece foi elaborada para auxiliar na harmonização dos pensamentos, trazendo paz ao espírito e clareza às ideias, conforme os ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos benfeitores. Pai de infinita bondade e sabedoria, neste momento de recolhimento e busca interior, elevamos nossos pensamentos ao Teu plano de luz e harmonia. Reconhecemos em Ti a fonte inesgotável de paz que tanto almejamos para nosso espírito inquieto. Senhor, nossa mente, muitas vezes agitada pelas vicissitudes da vida material, clama por serenidade. Encontramo-nos, por vezes, enredados em pensamentos negativos, em preocupações excessivas que nos distanciam da paz interior que o Evangelho nos convida a cultivar. Sabemos, pelos ensinamentos dos benfeitores espirituais, que a mente é poderoso instrumento de nosso espírito imortal, capaz de criar e transformar realidades, de elevar-nos às mais altas esferas do pensamento ou de aprisionar-nos nas teias da aflição. Mestre Jesus, modelo e guia de nossa humanidade, que nos ensinou a importância da serenidade através de suas palavras. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pedimos teu amparo neste momento. Ajuda-nos a compreender que muitas de nossas angústias mentais são frutos de nossa imperfeição espiritual, de nosso apego às ilusões transitórias da matéria, de nossa dificuldade em confiar nos desígnios superiores que regem a vida. Amados mentores espirituais, que do plano de luz onde habitais, observais com amor e compreensão nossas lutas íntimas, envolvei-nos em vossas vibrações de paz. Auxiliai-nos a organizar nossos pensamentos, a distinguir o essencial do supérfluo, a valorizar o que verdadeiramente contribui para a nossa evolução espiritual. Ajudai-nos a desatar os nós mentais que nós mesmos criamos, através de temores infundados, de ansiedades quanto ao futuro, de lamentações sobre o passado que já não podemos modificar. Sabemos pela lei de sintonia que rege o universo espiritual que atraímos para nós as vibrações compatíveis com o nosso estado mental. Desejamos, portanto, sintonizar com as esferas de luz, com os pensamentos elevados que nos aproximam do Criador e de seus mensageiros. Auxiliai-nos a cultivar o jardim de nossa mente, removendo as ervas daninhas da mágoa, do rancor, do pessimismo, para que nele possam florescer as virtudes evangélicas da fé, da esperança e da caridade. Espíritos de luz que nos acompanhais na jornada terrena, ajudai-nos a estabelecer o necessário domínio sobre nossos processos mentais, lembrando-nos sempre das palavras do codificador,
conhece-te a ti mesmo. Que possamos, através do autoconhecimento sincero, identificar as causas profundas de nossa intranquilidade mental, trabalhando-as com persistência e fé na misericórdia divina que nunca nos desampara. Reconhecemos, Senhor, que a paz mental não é conquista imediata, mas resultado de esforço contínuo e vigilância constante. As lições do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos recordam que devemos orar e vigiar, mantendo a atenção sobre nossos pensamentos, pois deles nascem nossas palavras e ações. Em nossa caminhada evolutiva, muitas vezes nos deixamos influenciar por pensamentos que não nos pertencem, absorvendo as vibrações mentais densas que circulam no ambiente em que vivemos. Sabemos pelos estudos da mediunidade que somos todos sensitivos em maior ou menor grau, sujeitos às influências do plano espiritual, tanto benéficas quanto perturbadoras. Ajudai-nos, amigos espirituais, a desenvolver o discernimento necessário para filtrar essas influências, acolhendo apenas aquelas que contribuem para a nossa elevação. Pedimos forças para exercitar o controle de nossos impulsos mentais negativos. Que possamos, a cada pensamento de desânimo, contrapor a esperança inabalável na justiça divina. A cada pensamento de crítica ou julgamento, substituir pela compreensão fraternal das limitações alheias. A cada pensamento de autodesvalorização, lembrar que somos espíritos imortais em processo de aprendizado, filhos amados do Criador, dotados de infinitas possibilidades de crescimento. Mestre Jesus, que nos ensinastes através de parábolas a sabedoria da simplicidade, ajuda-nos a simplificar nossa vida mental. Que saibamos, como nos orientam os benfeitores espirituais, viver o momento presente com plenitude, sem nos perdermos em labirintos mentais de arrependimentos sobre o passado ou temores quanto ao futuro. Que compreendamos a importância de cultivar pensamentos positivos, não como mero exercício de otimismo ingênuo, mas como reconhecimento das leis divinas que asseguram nossa evolução contínua. Amparai-nos, Senhor, nos momentos em que a agitação mental parecer invencível, quando as preocupações materiais se avolumarem, lembrando-nos da fragilidade de nossa condição humana, que possamos recordar as palavras consoladoras de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará por si mesmo. Ajuda-nos a compreender que a confiança na providência divina não significa omissão ou irresponsabilidade, mas a certeza de que, fazendo nossa parte com dedicação e amor, seremos sempre amparados nas necessidades reais. Espíritos amigos, que conheceis nossas lutas íntimas e nossas fragilidades, auxiliai-nos a transformar nossa mente em santuário de paz. Que nossas preces sinceras possam elevar nossas vibrações mentais, permitindo-nos ultrapassar as barreiras da materialidade que tanto nos aprisionam. Que o exercício da meditação reflexiva, recomendado pelos orientadores espirituais, torne-se hábito constante em nossa vida, proporcionando-nos momentos de silêncio interior propícios
ao reequilíbrio das energias mentais. Pedimos, Senhor, discernimento para identificar quando nossos desequilíbrios mentais são resultantes de nosso próprio desajuste interior e quando são influências externas decorrentes das companhias espirituais que atraímos por sintonia, que possamos exercitar, conforme nos ensina a doutrina espírita, o perdão sincero a nós mesmos e aos outros, libertando nosso campo mental das amarras do ressentimento que tanto nos aprisionam em círculos viciosos de pensamentos negativos. Mentores espirituais, fortalecei-nos na compreensão de que muitas de nossas inquietações mentais são reflexos de dívidas passadas, provas necessárias para nosso aprimoramento como espíritos imortais. Que possamos encarar esses desafios não como punições divinas, mas como oportunidades benditas de reajuste perante as leis cósmicas, compreendendo que a lei de causa e efeito opera com perfeição e misericórdia, visando sempre nossa elevação espiritual. Mestre Jesus, que em tuas horas de provação soubeste recolher-te em prece, buscando a sintonia com o Pai Celestial, ensinai-nos o caminho da interiorização verdadeira. Que possamos, nos momentos de turbulência mental, encontrar dentro de nós mesmos o santuário íntimo, onde a presença divina se manifesta conforme nos ensina o Evangelho. O reino de Deus está dentro de vós. Ajuda-nos a compreender que a serenidade mental não depende das circunstâncias externas, mas de nossa atitude interior frente aos desafios da vida. Amigos espirituais, assistentes invisíveis de nossas lutas cotidianas, envolvei-nos em vossas vibrações de equilíbrio e discernimento. Auxiliai-nos a desenvolver a disciplina mental necessária para que possamos gradativamente estabelecer domínio sobre nossos processos de pensamento. Que saibamos cultivar, como nos recomendam os mentores espirituais, pensamentos elevados através da leitura edificante, da conversação sadia, das ocupações dignas que nos desviam das divagações inúteis ou prejudiciais. Pai de infinito amor e sabedoria, ajuda-nos a compreender o valor terapêutico do trabalho no bem ao próximo. Que possamos, nos momentos de agitação mental, dirigir nossas energias para atividades caritativas que nos permitam sair do círculo vicioso da autocontemplação negativa. Sabemos, pelos ensinamentos espíritas, que o serviço desinteressado em benefício do semelhante é poderoso recurso para o reequilíbrio de nossas faculdades mentais, pois nos coloca em sintonia com as leis divinas do amor e da fraternidade. Senhor, fortalece-nos na certeza de que nossas dificuldades mentais não são eternas, mas transitórias como tudo na vida material. Que possamos, mesmo nos momentos mais difíceis, manter acesa a chama da esperança, compreendendo que o sofrimento tem sempre uma finalidade educativa em nossa jornada como espíritos eternos. Agradecemos a oportunidade de crescimento que esses desafios representam, reconhecendo neles a manifestação de tua sabedoria infinita que nunca nos impõe fardos superiores às nossas forças. Mestre Jesus, recordamo-nos de tuas palavras.
Bem-aventurados os puros de coração, compreendendo que a pureza de pensamentos é caminho seguro para a serenidade mental. Ajuda-nos a purificar nosso mundo íntimo, eliminando gradativamente as tendências inferiores que ainda carregamos de existências passadas e que se manifestam como pensamentos negativos recorrentes, verdadeiros entraves à nossa evolução espiritual. Amigos espirituais, auxiliai-nos a exercitar a disciplina da concentração mental. Em mundo tão cheio de estímulos e distrações, muitas vezes nossa mente se dispersa em múltiplas direções, perdendo energia em preocupações fúteis e raciocínios improdutivos. Precisamos, como nos orienta a doutrina espírita, aprender a dirigir conscientemente nossas faculdades mentais, focalizando-as nos objetivos elevados de nossa existência terrena. Senhor da vida, fortalece-nos para que possamos resistir às influências mentais negativas do ambiente em que vivemos. Que nossas preces sinceras funcionem como escudo protetor contra as vibrações densas que tanto perturbam o nosso equilíbrio interior. Compreendemos pelos estudos da fluidoterapia espiritual que o pensamento elevado atrai recursos benéficos do plano espiritual superior, estabelecendo ao redor de nós atmosfera fluídica favorável ao nosso reequilíbrio psíquico. Mentores espirituais, inspirai-nos nos momentos de decisão quando nossa mente se debate entre escolhas complexas que podem determinar rumos importantes em nossa caminhada evolutiva. Que possamos, nesses momentos cruciais, silenciar o turbilhão de pensamentos contraditórios para ouvir a voz suave da consciência. Essa bússola divina que nunca nos engana quando consultada com sinceridade e desapego aos interesses puramente materiais. Mestre Jesus, que nos ensinou a importância do perdão como libertação do espírito, ajuda-nos a perdoar sinceramente aqueles que nos feriram, compreendendo que o rancor e o ressentimento são venenos mentais que prejudicam primeiramente a nós mesmos. Que possamos, inspirados em Teu exemplo, transformar as ofensas recebidas em oportunidades de exercício da fraternidade, liberando nosso campo mental das amarras do ódio, que tanto nos aprisionam em círculos viciosos de sofrimento. Amados guias espirituais, auxiliai-nos a transformar nossos momentos de dor e inquietação mental em oportunidades de crescimento interior, que saibamos extrair das experiências aparentemente negativas as lições necessárias ao nosso amadurecimento como espíritos imortais. Compreendemos, pela filosofia espírita, que os desafios mentais que enfrentamos não são acasos do destino, mas oportunidades programadas por nós mesmos antes do retorno à vida corporal, visando nosso aprimoramento moral e intelectual. Senhor, fortalece em nós a convicção de que não estamos sós em nossas lutas íntimas. Mesmo nos momentos em que a solidão parece absoluta e o peso dos pensamentos negativos se torna quase insuportável, Teus mensageiros de luz estão ao nosso lado, prontos a inspirar-nos pensamentos de coragem e esperança
desde que nos disponhamos a sintonizar com suas vibrações elevadas através da prece sincera e do esforço constante de renovação interior. Divino Mestre, que nos ensinou a simplicidade como caminho de evolução, ajuda-nos a simplificar nossa vida mental, eliminando as complicações desnecessárias que nós mesmos criamos através de preocupações excessivas e temores infundados. Que possamos, inspirados em Teu exemplo, cultivar o despojamento interior que nos liberta das prisões mentais do egoísmo e da vaidade. Amigos espirituais, fortalecei-nos na certeza da imortalidade do Espírito, verdade consoladora que nos permite encarar as dificuldades da vida material com a serenidade de quem compreende seu caráter transitório e educativo. Que a consciência de nossa eternidade como seres espirituais nos auxilie a relativizar os problemas cotidianos, redimensionando-os conforme sua real importância em nossa jornada evolutiva. Senhor da vida, que em Tua infinita sabedoria distribuíste por toda a natureza recursos terapêuticos para nossas enfermidades físicas e mentais, ajuda-nos a valorizar os elementos naturais como auxiliares no reequilíbrio de nossas faculdades mentais. Que saibamos, conforme nos orientam os benfeitores espirituais, buscar na contemplação da natureza, no contato com a água, com o sol, com as plantas e com os animais, as energias renovadoras que tanto necessitamos para harmonizar nossos processos mentais. Mestre Jesus, que nos deixou como legado o convite à vigilância constante, auxilia-nos a desenvolver a autoobservação necessária para identificarmos as tendências negativas de nosso pensamento antes que elas se cristalizem em hábitos mentais prejudiciais. Que possamos, através desse automonitoramento amoroso e sem culpas, corrigir gradativamente as distorções de nossa forma de pensar, aproximando-nos cada vez mais do padrão de equilíbrio que caracteriza os espíritos elevados. Amados benfeitores espirituais, inspirai-nos pensamentos construtivos que possam contrabalançar as tendências pessimistas que ainda carregamos. Ajudai-nos a cultivar o otimismo realista, que não ignora as dificuldades, mas as encara com a certeza de que servem a propósitos elevados em nossa evolução. Que possamos, mesmo nos momentos mais difíceis, encontrar motivos para agradecer, desenvolvendo assim a gratidão que tanto favorece nosso equilíbrio mental e emocional. Senhor, neste momento de comunhão espiritual, agradecemos a oportunidade de elevação de pensamentos que esta prece nos proporciona. Reconhecemos que o simples ato de orar já representa importante recurso terapêutico para nossa mente agitada, pois nos coloca em sintonia com as esferas superiores da vida, de onde emanam as energias revitalizantes de que tanto necessitamos. Comprometemo-nos a fazer de nossa parte, esforçando-nos diariamente no controle de nossos pensamentos, sabendo que contas contigo e com teus mensageiros para complementar nossas forças quando estas se mostrarem insuficientes. Agradecemos finalmente a oportunidade de crescimento que os desafios mentais representam
em nossa jornada evolutiva. Compreendemos que sem essas provas não haveria estímulo para nosso aperfeiçoamento como espíritos eternos. E encerramos esta prece com a certeza consoladora de que, em teus desígnios perfeitos, nada acontece por acaso e tudo contribui para o bem daqueles que amam a verdade e buscam sinceramente o caminho do bem. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações e mentes, hoje e sempre.